do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos fazer a revisão da aula passada, que nós falamos sobre a cidade de Curitiba e vimos as demais regionais: a regional do SIC, a regional da Matriz, a regional do Pinheirinho, a regional do Portão, a regional de Santa Felicidade e também a regional do Tatuquara, certo? E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 28. E olha o tema de hoje: símbolos municipais, bandeira, hino e brasão. Então pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 28, História, Símbolos Municipais. Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi já começa com uma ideia. Vamos recordar o que é um símbolo? Eu procurei no dicionário online o significado dessa palavra e coloquei na tela para a gente ler juntos. No dicionário, a palavra símbolo tem os seguintes significados: aquilo que representa ou sugere algo, imagem ou objeto material que representa uma realidade visível, sinal representativo, objeto a que se convencionou atribuir um dado significado, um emblema. Lendo isso parece um pouco difícil, mas nós vamos ver isso na prática e você vai ver que não é difícil não, é até fácil. E olha a ideia da Vivi para isso. Para entender melhor o significado de símbolos, vamos rever alguns temas que estudamos esse ano. Mas a Vivi tem uma outra ideia, com um desafio. Você terá que adivinhar o que essa imagem, símbolo, representa. Então a imagem que vou mostrar tem tudo a ver com as nossas aulas. Vai ser temas então que nós já estudamos, certo? Olha só, lembra quando nós estudamos sobre os ícones de localização, que no mapa mostra o que tem naquele lugar? Se aparecesse esse ícone, que é um símbolo, o que você lembraria? Se você falou restaurante,
Acertou! E esse outro? Quando estudamos a história de Curitiba, a gente viu sobre ele. Lembra como é o nome desse monumento que também é um símbolo? O Marco Zero. Vimos o Marco Zero, que é uma referência geográfica de Curitiba, que mostra a distância e a direção que fica alguns estados e cidades. O Marco Zero também é um símbolo de onde iniciou uma cidade. E esse outro aqui? Quando vemos essas estátuas, né, que fica na frente da catedral, o que a gente lembra? A gente lembra dos povos originários, o cacique Tindiquera, que também é um símbolo de Curitiba. E esse outro? Você lembra desse moço? Zumbi dos Palmares, ele que era líder dos quilombos dos Palmares. Ele é símbolo dos povos afro-brasileiros. E esse daqui? Esse faz pouco tempo que a gente viu. Lembro qual é esse símbolo? Ele faz parte do folclore, mas não do folclore brasileiro, de um outro país. O galo de Barcelos é um símbolo do povo português. E esse daqui? Esse também. Faz poucos dias que a gente teve essa aula. Quando você vê essa imagem do Saci Pererê, do que você lembra? O Saci é um mito do folclore. Não deixa de ser um símbolo do folclore. E esse daqui? Quando nós vemos máscara, serpentina, confete, o que nós lembramos? Carnaval. Então, máscara, serpentina e confete são símbolos do carnaval. Agora que recordamos o que são símbolos, a Vivi tem uma proposta. Vamos recordar os símbolos de Curitiba? E olha a ideia dela. Vamos fazer um jogo de pontuação. Então nós vamos recordar alguns símbolos de Curitiba que nós estudamos no ano passado. Para isso, você vai escrever lá no seu caderno. Jogo de pontuação, símbolos de Curitiba. A, B, C e D, certo? Para que isso? A gente vai registrar cada resposta para ver o que a gente acertou ou errou e ver quantos pontos a gente fez. Eu vou aguardar você fazer para depois a gente começar com as perguntas. Então já escreveu isso daqui? Olhe lá que a Vivi veio explicar como nós vamos fazer essa atividade.
Vou fazer uma pergunta e dar 3 alternativas de resposta. Escreva no caderno qual você acha que é a correta. No final, vamos verificar os erros, acertos e ver quantos pontos você fez. Nós vamos recordar alguns símbolos da cidade de Curitiba. Como eu falei, nós vimos isso nas aulas do ano passado. Nós vamos ver como está a sua memória. Então, cada pergunta tem uma letra, que é a letra que você colocou lá no seu caderno. E cada resposta tem um número. Você não precisa escrever tudo isso. Coloca só um número para ser um pouquinho mais rápido, certo? Então, eu vou fazer a pergunta e falar aonde você vai anotar e o número que você acha certo você adota, certo? Vamos lá? Qual o local símbolo de Curitiba? Pergunta A. Será que é o número 1, Jardim Botânico? O número 2, Universidade Federal do Paraná? Ou o número 3, Parque Tanguá? Então, lá na letra A, coloque um número que você acha que está correto. Colocou? Não vou dar a resposta agora não, só no final, certo? Vamos para outra pergunta? Letra B. Qual a ave símbolo de Curitiba? Número 1, gralha azul. Número 2, ararajuba. Vou ser bem sincero, achei ela linda. Tem as cores do Brasil. Número 3, grimpeiro. Então lá na letra B, coloque um número que você acha correto. Já colocou? 1, 2 ou 3? Então vamos para outra. Letra C. Qual a árvore símbolo de Curitiba? Número 1, araucária. 2, ipê amarelo. 3, cerejeira. Professora, essa tá difícil ou tá fácil? Se a gente for ver, encontramos ela em toda a nossa cidade. Araucária, sempre, né? O ipê amarelo, nessa época, tá sempre florido. E esse aqui lá na Praça do Japão. Qual que você acha que é o correto? Anota lá o número na letra C. E vamos para a última. D. Qual é a flor símbolo de Curitiba? Número 1, beijinho. Número 2, manacá de cheiro. E número 3, amor perfeito. Então lá na letra D, coloque qual é a flor símbolo de Curitiba. Já escreveu? Então, registrou todas as respostas? Vamos continuar? Olha a explicação da Vivi. Agora vamos ver as respostas. Marque quais acertou e depois contabilize quantos pontos. Então, como você pode fazer? A professora da escola dá uma letra C de certo. Pode ser assim, ou um X para errado. Depois você tem que contar quantos certos você fez. Vamos lá? Qual o local símbolo de Curitiba? Apesar das 3 imagens fazerem parte do cotidiano de Curitiba, o local símbolo é o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Ele foi instituído por meio da Lei Municipal número 10.236 de 2001. Exalta a história da instituição e o incentivo à cultura e à educação. E daí, marcou lá se acertou ou não? Não vale mudar a resposta agora, certo? Letra B. Qual a ave símbolo de Curitiba? Aposto que você colocou gralha azul. Sinto informar, mas a gralha azul é símbolo do Paraná e não de Curitiba. A ave símbolo de Curitiba é o grimpeiro, também conhecido por rabo de espinho da araucária. É uma ave que pode ser observada nos ramos desta árvore. E ela foi reconhecida como ave símbolo do Paraná pela Lei Municipal 13.544 de 2010. Marcou e se acertou ou errou? A letra C. Qual a árvore símbolo de Curitiba? Então, falei que na cidade nós encontramos os 3,
mas conforme a Lei Municipal número 13.534 de 2010, é declarada árvore símbolo desta capital a araucária, que é a árvore que nos dá o pinhão. E também essa árvore é a árvore símbolo do Paraná. E a letra D, qual é a flor símbolo de Curitiba? Apesar de encontrarmos nos parques, nas praças da cidade, tanto a flor beijinho quanto a flor amor perfeito, a Lei Municipal 6.324 de 1982 estabeleceu que a flor manacá de cheiro é a flor símbolo de Curitiba. E daí? Contou aí quantas vezes você acertou? Lembrou de todas as respostas? Se lembrou? Parabéns! Caso contrário, que oportunidade, hein, de aprender um pouco mais sobre a nossa cidade? E a Vivi veio fazer uma pergunta. Vamos conhecer outros símbolos da cidade de Curitiba? Agora nós vamos estudar os símbolos municipais mais utilizados. Até são chamados de símbolos oficiais. Os símbolos municipais são figuras emblemáticas que retratam a história e a característica de cada comunidade e traduzem seus elementos mais expressivos, como sua identidade, sua evolução política, administrativa e econômica. A Lei número 2.993, de 11 de maio de 1967, fala sobre os símbolos do município de Curitiba, definindo como símbolos municipais oficiais de Curitiba a bandeira, o brasão e o hino. Vamos aprender um pouco mais de cada um? E vamos começar com a bandeira. A bandeira municipal de Curitiba é retangular, tem um fundo verde e sobre esses tem 8 faixas vermelhas e sobre as faixas vemos faixas brancas. No centro há um retângulo branco onde é aplicado o brasão do município. Cada um dos elementos e cores da bandeira possuem um significado próprio. O brasão ao centro simboliza o governo municipal. O retângulo branco representa a capital do Paraná. O verde representa as propriedades rurais. Já as faixas representam o poder municipal. E nós vamos falar do protocolo para hasteamento e exposição da bandeira municipal de Curitiba. Ou seja, a maneira correta de hastear, ou seja, erguer no mastro a bandeira e como ela deve ficar exposta. Essa foto é na frente da Câmara Municipal de Curitiba. Já estudamos sobre ela, no Palácio Rio Branco. Deve-se hastear a bandeira de Curitiba e as outras também, de sol a sol. Normalmente ela é hasteada, ou seja, erguida às 8 horas e arriada, descida e tirada às 18 horas, certo? Ou seja, às 6 horas da tarde. É permitido que a bandeira fique hasteada à noite, mas tem que ter uma condição, tem que ter iluminação adequada. Essa foto é na frente da Prefeitura Municipal de Curitiba, no Palácio 29 de Março. Também já estudamos sobre isso. Quando hasteia-se mais de uma bandeira, como aparece ali na imagem, a bandeira do Brasil fica no centro e sempre é a mais alta. A da direita é a bandeira de Curitiba, ou seja, vai ser a bandeira da cidade. E da esquerda é a bandeira do estado. No nosso, o estado do Paraná, certo? E essa foto é no Salão do Instituto Federal do Paraná. No auditório, nós podemos perceber que a bandeira está em um lugar de destaque e sempre vai estar ao fundo. Olhem lá na imagem, certo? Quando encontramos uma bandeira exposta a meio mastro, ou seja, ela não foi hasteada até em cima, mas ficou na metade, é um sinal de respeito.
pois alguma personalidade, alguma pessoa importante faleceu ou teve algum acontecimento de comoção que deixa toda a população impactada e triste. E olhe lá, e o que devemos fazer com as bandeiras que já não estão adequadas para o uso? Às vezes a gente vê umas bandeiras assim desfiadas, sujas. Então tem uma maneira de descartar essa bandeira. Vamos aprender? Se a bandeira for relevante para a história do município, ela vai ser encaminhada para o Museu Histórico Municipal. Lá diz que tem guardada a primeira bandeira de Curitiba. Interessante! Quando a bandeira está danificada ou suja, ela vai ser queimada ou incinerada, de acordo com a Lei Federal do Brasil 5.700 de 1971. E tem uma cerimônia chamada de inumação das cinzas das bandeiras inservíveis. Nossa, professora, o que é isso? É uma cerimônia onde acontece a guarda dessas cinzas, dessas bandeiras que foram queimadas. Vamos conhecer? Cerimônia de inumação das cinzas das bandeiras inservíveis. Compreende o ato de enterrar a urna com as cinzas das bandeiras incineradas. Isso acontece uma vez por ano, no Dia da Bandeira ou perto dessa data. Ultimamente, essa cerimônia está acontecendo em algumas escolas municipais. É claro que com a pandemia, isso aqui ficou um pouquinho deixado de lado. Não que foi esquecido, que logo a gente pretende continuar com essa cerimônia. Por que eu falo a gente? Porque onde eu trabalho, nós que ajudamos, a fazer essa cerimônia. Então, estou bem envolvida com isso, certo? Então, como acontece? Os representantes do Exército Brasileiro trazem a urna contendo as cinzas das bandeiras e entregam para 2 crianças de uma escola. Esses estudantes recebem a urna e levam para ser depositadas em um buraco previamente já feito no jardim da escola, onde será enterrado e demarcado o espaço no chão, com uma placa comemorativa do ato. Esse daqui foi da última que aconteceu na escola Madre Teresa de Calcutá. Então aparece ali a cerimônia, aparece os representantes do exército entregando a urna para 2 crianças e aqui na última é onde foi enterrada essa urna, que até tem uma mensagem ali e também tem a placa contando por que está ali, qual a importância daquilo, certo? Agora vamos falar do brasão de Curitiba. Ele é um escudo, tendo em cima uma coroa que classifica a cidade como capital do estado do Paraná. A mesma é da cor dourada, para representar a primeira riqueza de Curitiba, que foi o ouro. No centro do escudo há um pinheiro prateado, que representa a natureza do município. De um lado tem 3 ramos de trigo, que simbolizam os primeiros povoadores, os negros, os portugueses e os indígenas. Do outro tem uma videira, junto com o trigo representa os produtos agrícolas da região. Sob o escudo há uma faixa vermelha relembrando a cor da vida, tendo escrito sobre elas em letras prateadas a data de fundação da Vila de Curitiba, 29 de março de 1693. E onde encontramos o brasão de Curitiba? O brasão pode ser encontrado em documentos oficiais, também no cartão transporte. Pode ser encontrado também nas roupas da guarda municipal e também nos carros municipais e até na sua escola. Você já observou? Na placa ou na faixa que tem o nome dela, tem o brasão de Curitiba, certo? E vamos falar do hino de Curitiba. Para comemorar o aniversário de Curitiba, em 1965, o músico Bento Mossurunga e o poeta Ciro Silva
compuseram uma marcha para a cidade de Curitiba. 2 anos depois, ela foi escolhida como hino oficial do município pela Lei Municipal número 2.993, de 11 de maio de 1967. E vamos ver o comportamento que devemos ter ao cantar o hino municipal de Curitiba. Na verdade, qualquer hino oficial, municipal, estadual ou nacional, está previsto na Lei 5.700, aprovada em 1971, que está em vigor até hoje. Essa legislação determina que cantemos o hino em pé, com a cabeça descoberta. Então não pode usar chapéu, boné, sem nada na cabeça, nem gorro, certo? Com os braços estendidos ao longo do corpo. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como bater palmas, assobiar, dançar ou até mesmo a mão no peito, é proibido. Em um evento, quando toca o hino, a pessoa não precisa se virar do lado da bandeira, porque isso a gente vê muito. Quando tem uma bandeira, todo mundo se vira do lado da bandeira. Não precisa não, você pode cantar no seu lugar, certo? A bandeira e o hino têm o mesmo valor pátrio. E agora nós vamos escutar o hino da cidade de Curitiba. Nós vamos ver um vídeo do Coral Musicar, um programa da Prefeitura de Curitiba, administrado em parceria pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura e Fundação Cultural de Curitiba, onde participam estudantes da rede pública de ensino. Então, no coral, vai ser estudantes também das escolas municipais. Vamos ver? Cidade
daí? Que vídeo lindo, né? Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu acho o hino da nossa cidade um hino muito bonito. E agora nós vamos fazer uma atividade. Desenhe ou escreva sobre os símbolos municipais. Então você vai desenhar ou escrever sobre a bandeira do município, brasão e o hino. Eu coloquei dessa forma aqui, mas você vai fazer da forma como você achar melhor. Se você resolver desenhar, pode usar a folha do caderno ou a folha de sulfite, certo? A mesma coisa no brasão. Do hino, não vai dar para desenhar, mas vai dar para escrever a parte que você sabe, o que você acha do nosso hino. Tem bastante coisa aí para a gente fazer. Vou dar um tempo para você fazer essa atividade.
E daí, já fez o seu desenho e escreveu sobre a bandeira, o brasão e o hino? Então, aprendemos hoje os símbolos oficiais municipais. Aprendemos sobre a bandeira, o brasão, o hino e também aqueles símbolos que não são tão conhecidos, como o local, né, que é símbolo da cidade, a Universidade Federal do Paraná. Sobre a ave, que é símbolo da cidade, o grimpeiro. Sobre a árvore, que é a araucária. E também a flor, o manacá de cheiro. Quantas coisas nós aprendemos hoje. Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!